uma polêmica que existe há várias décadas, que começou no mundo da Guerra Fria e que invadiu e invade o mundo de economia, de política e de cultura globalizados, é a questão do bloqueio norte-americano a Cuba. É uma polêmica quase que interminável. Os cubanos pedindo, com apoio de países aliados, liberdade, pedindo que os Estados Unidos, um gigante que está ali pressionando Cuba há décadas e décadas, deixe de fazer isso, e os norte-americanos achando que já têm o direito de pressionar Cuba, como muita gente diz, de forma imperial, como os Estados Unidos atuou no mundo da Guerra Fria de forma imperialista. É aquela velha frase, há uma certa democracia interna nos Estados Unidos, mas a postura dos Estados Unidos na questão externa é uma postura imperialista, e agora, recentemente, analistas, inclusive europeus, estão identificando que com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos, aí o fim do mundo bipolar, os Estados Unidos estão querendo aumentar a sua capacidade imperial de atuar, não só no meio mundo. Antes era Estados Unidos, meio mundo, União Soviética, meio mundo. Agora, Estados Unidos, mundo inteiro, querendo interferir, por exemplo, na Croácia, Crimeia. Como é que fica a questão norte-americana em relação a Cuba nesse cenário novo, nesse cenário em que, por exemplo, a ONU tem uma presença cada vez menor, com um secretário-geral inexpressivo que veio da Coreia do Sul, também indicado pelos Estados Unidos? Esses são alguns dos assuntos que nós vamos conversar hoje com uma pessoa que conhece muito desses temas e também é uma estudiosa da relação Cuba e Estados Unidos. Ela está em Minas Gerais, Alicia Srapko. Muito prazer em recebê-la no Café e Prosa. Como é que você, do seu, vamos dizer, observatório nos Estados Unidos, você vê a questão cubana hoje? Eu estive em Cuba, fiz 4 viagens a Cuba, todas a trabalho, fiz algumas entrevistas com Fidel, com outros dirigentes cubanos, e também estive nos Estados Unidos. Cheguei a entrevistar, entre outros, Jimmy Carter e outros dirigentes e representantes da sociedade civil norte-americana, aliás, alguns favoráveis a que se respeite a liberdade política de Cuba, inclusive lembrando que depois da Revolução Cubana, os revolucionários ficaram mais de um ano sem se definir. Demoraram a se definir politicamente, esperando ver o que o cenário mundial indicaria. Como é que você vê essa questão cubana hoje no mundo globalizado e você morando nos Estados Unidos? Bueno, personalmente pienso de que cuando cayó la Unión Soviética se predecía de que Cuba no iba a poder sobrevivir. Sí. Sin embargo, pasaron muchos años y Cuba todavía está allí. Cuba ha cambiado durante todos estos años. Sin embargo, la política norteamericana hacia Cuba es la que no ha cambiado. Sim. E permanece exatamente igual. Eu tenho visto em TVs brasileiras, inclusive, reportagens sobre o aumento cada vez mais rápido do turismo em Cuba, sobre uma série de questões. É a realidade, ¿no? Cuba, ya sabemos que al principio de la Revolución Cubana muchos países cortaron las relaciones con Cuba, pero Cuba en estos momentos tiene prácticamente relaciones con todos los países del mundo. Cuba en estos últimos años ha habido grandes cambios en América Latina y Cuba... Grandes mudanças, no caso, ¿no? Grandes cambios en Venezuela, en Bolivia, en todas partes, ¿no? Ecuador. Exactamente, en Ecuador. No propio Brasil. En Argentina. O sea, realmente hay un cambio positivo, digamos, y Cuba está en el centro de todo el debate porque Cuba se ha mantenido firme y fuerte y hay una colaboración muy grande entre todos los países de América Latina y Cuba en estos momentos. Por lo tanto, hay un gran apoyo de América Latina hacia Cuba y la política de Estados Unidos permanece igual hacia Cuba. Recentemente,
A presidente Dilma, inclusive, liberou um financiamento do BNDES para um porto em Cuba, em que vai haver uma parceria, não é uma doação financeira que a presidente Dilma fez. É uma parceria em que o Brasil também vai atuar no porto cubano, um dos mais bem estruturados do mundo, e que vai beneficiar essa parceria cerca de 300 a 400 empresas brasileiras. Sí, 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 es un, ¿cómo se dice? Es un contrato que va a favorecer a ambas naciones, a Cuba y a Brasil. Y ya estamos viendo el resultado, ¿no? Los contenedores, la cantidad de contenedores que están entrando ahora al puerto de Mariel es impresionante, o sea, es algo que no se ha visto por mucho tiempo. Como é que andam as relações de Cuba com os BRICS, que é esse bloco que surpreendeu o mundo com a sua estruturação e que recentemente foi reafirmado com essa importante reunião aqui no Brasil, bloco que reúne Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul? Como é a relação, como é o diálogo político, cultural e comercial de Cuba con los BRICS? Es una manera de continuar las relaciones sin la participación de Estados Unidos. O sea, yo creo que el mensaje es bien claro, ¿no? Se está construyendo nuevas relaciones con todos esos países, relaciones comerciales, alejándose de la política norteamericana, que ha querido dictar la política por todos estos años y sin embargo se están desligando de Estados Unidos. Eu estive em Cuba 4 vezes a trabalho e fiz 4 entrevistas com o comandante Fidel. 2 eu participei de coletivas, coletivas com jornalistas de vários países do mundo, inclusive dos Estados Unidos, CNN, CBS, BBC de Londres, e 2 exclusivas. Numa delas, o comandante Fidel, o presidente Fidel, me disse o seguinte, que Cuba gastava de 30% a 40% do seu PIB só para se proteger do bloqueio norte-americano. Apesar de Cuba investir, o mundo inteiro sabe, muito em saúde e educação, e dirigentes cubanos me falaram, na época, que Cuba também investe em tecnologia e informática, embora a União Soviética não visse isso na época com muito bons olhos, mas Cuba também desenvolve muito informática. Isso é uma informação muito pouco divulgada. Mas o comandante Fidel me disse numa das entrevistas que eu fiz com ele que Cuba realmente gasta muito dinheiro com o bloqueio norte-americano. ¿Cómo es que es esa cuestión? Por supuesto, primero porque si pudiera comerciar directamente con Estados Unidos, que está muchísimo más cerca, sí, no tendría que gastar tanto dinero en tener que irse a otros países a importar cosas tan necesarias. Eso por una parte, ¿no? Sí. Y por otra parte tiene que gastar en defenderse de un país que está a 90 millas, pero que sí, constantemente ha acosado a Cuba durante todos estos años. Na crise dos mísseis, eu era adolescente, viu como é que foi impressionante aquela situação da pressão norte-americana em cima de Cuba, ameaçando com mísseis. E olha que foi essa pressão de um dos presidentes considerados mais democráticos dos Estados Unidos, que era John Kennedy. Exactamente, exactamente. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Fue la primera derrota del imperialismo en América Latina. Sim, sim. Do imperialismo norte-americano, exatamente, né? Como é que é a situação hoje em Cuba, a situação econômica, política, cultural, e como é que estão a saúde e a educação em Cuba hoje? Bueno, yo pienso que un país que ha sido bloqueado por tantos años y que no ha cerrado una sola escuela y que ha continuado brindando salud a su población, es realmente muy elogiable. Nosotros que vivimos en Estados Unidos, el país más rico del mundo, tiene millones de personas sin seguro de salud, por ejemplo. Sim, é o país mais rico do mundo, claro, mas é um país que vive numa profunda crise econômica já há muitos anos. A Europa vive a sua crise, uma crise menor na Alemanha, mas muito grave em outros países europeus, e os Estados Unidos está ainda metido numa grave crise mesmo, continuando a atuar
no mundo inteiro com a sua chamada máquina de guerra. A indústria bélica norte-americana, que eu conheci também, que eu fui lá a trabalho algumas vezes, ela tem 500 mil funcionários. É como se fosse a indústria de geladeiras, ou a indústria de máquinas de lavar roupa, ou um segmento da indústria de automóveis no Brasil. São 500 mil pessoas atuando na sofisticada indústria bélica norte-americana e que precisa, como eles mesmos dizem, de pedidos, de vender cotidianamente. Então, além das lutas imperialistas chamadas norte-americanas em busca de petróleo, o gás que eles teriam descoberto lá, há essa demanda e volta a pressão em cima da Venezuela, novamente. Venezuela tem um mar de petróleo, e antes do governo Chávez, o petróleo norte-americano, o petróleo venezuelano era quase de graça para os Estados Unidos. E eu te pergunto, então, como é que está essa situação? E em uma ou duas entrevistas que eu fiz com o comandante Fidel, com o Fidel Castro, ele então reclamou muito que, apesar de Cuba ter uma educação desenvolvida, ter uma saúde desenvolvida e outros segmentos também, como informática, Cuba até hoje se ressente dos gastos provocados pelo bloqueio. Só lembrando ao espectador, a espectadora, é um bloqueio econômico, cultural, político, etc., etc. Sí, o sea, a pesar de todo, Cuba está, como dijimos al principio, hay grandes cambios que está dando Cuba. Cuba se está acomodando a la cuestión internacional, a todo lo que está pasando a nivel internacional. Sí. Y a pesar de todo el bloqueo, porque el bloqueo existe y es palpable para cualquiera que vaya a Cuba, sabe que el bloqueo existe. Muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo, los gobernantes dicen que Cuba utiliza el bloqueo para justificar una política que no funciona, pero entonces nosotros decimos que levanten el bloqueo para ver si es cierto, ¿verdad? Buena cuestión. Aliás, só lembrando que a mídia mundial, BBC de Londres, The Guardian, jornal inglês, jornais franceses, jornais americanos como Washington Post, Wall Street Journal, The New York Times, registram o bloqueio. Tem lá as suas críticas a Cuba, mas nenhum desses veículos nega que haja un bloqueo há décadas. No, el bloqueo es una realidad en Cuba y se nota con la carencia de muchas cosas. O sea, la salud es gratis, pero hay una falta de medicamentos, a veces medicamentos básicos. Y la gente está muy afectada por el bloqueo, indudablemente, pero a pesar de todo, Cuba continúa adelante, continúa sobreviviendo, continúa. Usted mencionó de que Estados Unidos necesita vender armamentos. Estados Unidos vende armamentos, Cuba exporta salud y educación, exporta maestros, cura gente que no puede ver. Sim, aliás, recentemente houve uma situação internacional interessante. E eu, como jornalista, tenho que manter a minha isenção, mas Fidel Castro esteve doente, havia já pessoas, especialistas, prevendo a morte dele dentro de semanas ou meses. E daí, algumas semanas, estava lá Fidel Castro recebendo um grande escritor internacional, firme e forte. Aquilo foi impressionante. E eu, então, vi alguns especialistas dando entrevistas à imprensa falando que como funciona na prática a saúde cubana. Isso foi um exemplo de como atua a saúde cubana com o presidente, mas também, claro, atua com toda a população e exporta esse trabalho de saúde como exportou para o programa Mais Médicos do Brasil. Exatamente. A questão dos 5, e você atua firmemente nessa questão dos 5, e também nós temos uma questão muito discutida na imprensa mundial, inclusive muitos segmentos da imprensa europeia são contra essa prisão norte-americana em território cubano, a conhecida, lamentavelmente conhecida, prisão de Guantánamo.
Bueno, sobre la prisión de Guantánamo yo le puedo decir de que cuando se habla de que en Cuba hay presos políticos, nosotros decimos que sí hay presos políticos, pero todos están en Guantánamo, en la prisión de Guantánamo, es donde están los presos políticos en Cuba. Los 5 cubanos están, bueno, ahora son 3. Ou seja, a prisão norte-americana. Os presos políticos estão em Guantánamo, que é uma prisão norte-americana. Norte-americana no território cubano. Exactamente. Con respecto a los 5 cubanos, son parte de la política de Estados Unidos hacia Cuba, porque ellos no deberían haber estado en Estados Unidos si Estados Unidos no tuviera una política de agresión contra Cuba que ha sido responsable de la muerte de cerca de 3.500 cubanos. 3.500 cubanos? Con acciones terroristas desde Estados Unidos hacia Cuba, planeadas en territorio norteamericano, y al no hacer absolutamente nada para parar esos grupos de derecha que actúan libremente en la Florida, en el sur de la Florida. E um fato muito pouco noticiado pela mídia mundial. Nadie lo sabe. Cuba se vio obligado a enviar un grupo de hombres a monitorear las actividades de grupos terroristas en Miami que son apoyados por el gobierno norteamericano. Esa fue la única función de los 5 cubanos. Vinieron a defender a Cuba contra el terrorismo. Sí. Y en lugar de arrestar a los terroristas, Estados Unidos arrestó a los 5 cubanos. Ou seja, arrestar, só traduzindo, em vez de prender os terroristas, é a sua frase, os Estados Unidos acabou prendendo, foi os 5 cubanos. A los 5. Y son presos políticos. 2 de ellos están desde el 12 de septiembre de 1998, va a ser 16 años que están presos. 2 de ellos cumplieron sus sentencias en su totalidad y regresaron a Cuba, 2 de ellos. Pero hay 3 que siguen presos, uno con 2 cadenas perpetuas. Los acusaron de cargos de conspiración, no de espionaje, sí. Cargos de conspiración por cometer espionaje, Sí. Que nunca fueron probados. Y continúan presos en prisiones norteamericanas, en prisiones de máxima seguridad. Como é que você vê essa questão dos 5 cubanos no curto e médio prazo? Você que inclusive participa de uma entidade que discute profundamente o assunto. Yo soy parte de un comité que funciona en Estados Unidos, el Comité Internacional por la Libertad de los 5 cubanos. Hace muchos años que estamos trabajando en este caso. Hay muchas personas en todas partes del mundo luchando por la libertad de los 5. En Estados Unidos se han sumado muchas personalidades, muchos actores y artistas. Por ejemplo, el actor Danny Glover nos acompaña siempre en todas las actividades. Hay premios Nobel que se han sumado. Hay mucha gente que se ha sumado para pedir el regreso de los 5. Ahora, nosotros sabemos que la solución está en manos de Obama en estos momentos. Él tiene la llave de las prisiones, porque si él quiere que los 5 regresen a su casa, él puede hacerlo. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte para poner presión al gobierno norteamericano para que encuentre una salida humanitaria al caso de los 5 y que ellos puedan regresar con sus familias a Cuba. Hace 16 años que están presos. Obama sabe muy bien que ellos no cometieron ningún crimen, que no violaron ninguna. Ellos solamente, la única ley que violaron fue no registrarse como agentes extranjeros, no registrarse como agentes, pero nunca le hicieron daño al gobierno norteamericano ni hicieron daño a la seguridad del gobierno norteamericano. Sim, mas estamos chegando daqui a pouco ao início da campanha eleitoral norte-americana, em que Obama terá o seu candidato do Partido dos Democratas e os republicanos mais conservadores ainda também terão um candidato. Você acha, a senhora acha que a campanha eleitoral norte-americana pode engolir novamente esse assunto dos 5? Sí, porque como dije al principio, el caso de los 5 es parte de la política norteamericana hacia Cuba. Si Obama quisiera ser recordado como el presidente que cambió la política de Estados Unidos hacia Cuba, puede liberar a los 5.
Esa es la respuesta. O sea, Obama ya no puede ser presidente, ya fue 2 veces presidente, pero hay cambios grandes también en los votantes, porque la Florida ya no es la Florida de antes. Y, por ejemplo, el presidente Obama ganó las elecciones sin la derecha de Miami. O sea que sí podría él hacer, antes de irse, hacer un cambio. De hecho, la candidata probablemente, todavía no se ha anunciado, es Hillary Clinton. Ella mencionó que ella está por un cambio de política hacia Cuba. Nosotros tenemos esperanzas de que si hay un cambio de política hacia Cuba, los 5 cubanos que son parte de esa política van a regresar. Nós vamos continuar acompanhando esse e outros assuntos. Muchas gracias por haberme invitado. Muito gusto, sim. Café e Prosa fica por aqui. Se você tiver sugestões, críticas, envie para os nossos endereços que estão na tela.